5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje tem Libertadores para o Mengão Malvadão. Flamengo e Estudiantes no Maracanã, 21h30, com todos os ingressos vendidos. Você vai saber com os mínimos detalhes, os bastidores desse jogo, a hora certa do início, o pré-jogo, tudo aqui no Momento do Esporte. Vai saber também sobre o Fluminense, que é tudo para trazer um bom resultado lá na Argentina. Perdeu o jogo aos 44 do segundo tempo, pecado de bola, mas não tem nada não. O Fluminense vai dar o troco aqui. Esse time é muito fraco, esse time do Lanús. O Campeonato Brasileiro que volta nesse final de semana, e ontem teve um resultado surpreendente, que você vai saber na segunda parte do programa. O Botafogo empatou e está ganhando de 3-0, cedeu um empate. E o clássico no final de semana, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, tudo você vai saber na segunda parte do programa, porque na primeira parte nós vamos priorizar o jogo da Libertadores, que é hoje, Flamengo e Estudiantes no Maracanã, casa cheia, o Mengão praticamente completo, apenas com 2 ou 3 desfalques, e também o Fluminense, né? E pagou um tremendo mico. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, que me acompanha do Oiapoque ao Chuí, são 38 anos no ar, né? Sempre levando as melhores informações sobre o clube do seu coração, este quadro que foi criado por esse apresentador aqui há 38 anos atrás. Olha, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Nós vamos fazer a cobertura do jogo do Fluminense, né? No esforço sobrenatural para trazer as melhores informações, aquilo que as outras emissoras estão passando para vocês, nós trouxemos com os mínimos detalhes, e vai ser sempre assim, porque aqui, no Momento do Esporte, acima de tudo é o respeito pelo telespectador. Você que não é inscrito, tá ali, você já viu, é o canal alternativo da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Vamos começar o programa de hoje falando da volta do Brasileirão, Brasileirão que volta neste final de semana, com jogos importantes. Ontem tivemos o complemento da rodada, da 12ª rodada, que teve que ser adiada, o jogo do Botafogo em função do Mundial de Clubes, e na segunda parte vamos falar tudo sobre isso, né? Mas no final de semana nós vamos já entrar para a 24ª rodada. Antes, porém, confira aqui na telinha da Napa TV os jogos deste final de semana. Já estão ali, ó. É a 24ª, só consertando ali, a 24ª rodada. A 23ª já foi. Teremos no sábado o Vitória e o Fluminense, no Barradão, às 16 horas. Botafogo, que jogou ontem, empatou com o Mirassol por 3-3. O Botafogo agora enfrenta o Atlético Mineiro no Engenhão, no sábado, às 18h30. Ceará e Bahia no Castelão, também às 18h30. E Palmeiras, que venceu ontem o River Plate pela Libertadores. Palmeiras que enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque às 21 horas. Esses jogos no sábado. No domingo, Mirassol, que empatou com o Botafogo ontem no Engenhão, pega o Juventude lá no Maião às 16 horas. O sensacional clássico no Maracanã, Flamengo e Vasco às 17h30, horário novo. O clássico gaúcho, Internacional e Grêmio, na Beira-Rio, às 17h30. Sport Corinthians, na Ilha do Retiro. O Sport lanterrão do campeonato enfrenta o Corinthians às 17h30 na Ilha do Retiro. E o clássico Santos e São Paulo na Vila Belmiro às 20 horas. E Cruzeiro e Bragantino no Mineirão às 20h30. Dito isto, agora você vai ficar atualizado, porque teve uma alteraçãozinha, né? O Botafogo pulou para a 5ª colocação com o empate de ontem. Então veja aqui na telinha da Napa TV, do Momento do Esporte, e na TV Universidade, a classificação. Primeiro o Flamengo com 50, segundo o Palmeiras com 46, terceiro o Cruzeiro 44. Até aí está tudo certo. Mirassol se manteve na 4ª colocação, está no G4, 39. O Botafogo, que era sexto, pulou para 5º, agora com 36. Bahia é o sexto com 36. São Paulo é o sétimo com 35. Oitavo, Bragantino, 31. Nono, Corinthians, 29. 10º, Fluminense, 28. Ceará, o 11º, 27. Internacional, o 12º, 27. O Atlético Mineiro é o 13º, 25. Grêmio é o 14º, 25. O Vasco, que enfrenta o Flamengo domingo, é o 15º, 23. Santos, 16º, também 23. Aí, na zona de rebaixamento,
teremos encabeçando aí o Vitória, o 17º, 22, Juventude, 18º, 21, Fortaleza, 19º, 18, e na lanterna, carregando a lanterninha, o Sport com apenas 11 pontos. Dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, meu irmão, Fluminense. Foi à Argentina pela Sul-Americana no início dessa semana, na terça-feira, propriamente dito. E olha, o Fluminense estava irreconhecível. Nós fizemos uma matéria no meio da estrada, ele estava voltando da Argentina. Lá, o jogo foi no estádio La Fortaleza, de propriedade do Lanús, até porque o nosso querido, o atacante, o Cano, ele jogou muito tempo no Lanús, né? Foi a volta dele nesse estádio, só que ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo. Vou falar um pouquinho do jogo aqui, a revolta dos torcedores do Fluminense. Aliás, um abraço para o meu amigo Zé Ilan, estou acompanhando o seu trabalho, Ilan, aquele abraço. O Ilan reclamou muito sobre os jogadores que foram contratados pelo Fluminense e que não estão sendo aproveitados pelo Renato Gaúcho, né? E isso realmente é um fato desagradável, mas eu não posso, assim, criticar com veemência o Renato, porque ele está fazendo um bom trabalho. De repente erra, como não foi feliz nas substituições do segundo tempo, né? Esse time do Lanús é um time muito fraco. O torcedor tricolor pode ficar despreocupado. Se o Fluminense empatar com o Lanús no Maracanã, aí, meu amigo, fecha as portas e o último que sair apaga as luzes, porque realmente é um time fraco. Fluminense, mesmo não sendo brilhante, não apresentando um bom futebol. Aliás, o Renato poupou os jogadores, né, do jogo de final de semana, em que perdeu para o Corinthians por 1-0, poupou praticamente todos os titulares. Até com ele. Bora lá, jogo, sentindo muito orgulho de mim. Esse jogo contra o time do Lanús, né? Foi uma coisa que realmente não deu para entender. E chegou lá, eu vou repetir o que eu disse no meu comentário anterior. Cara, o Canóbio, eu acho que tem que ser definido mais. O Canóbio é atacante, pô. Ele não é defensor. Ele estava como auxiliado do lateral direito do Fluminense, do Guga, né? Ele estava lá marcando o tempo todo. Eu vi o Canóbio 2 vezes só no ataque. Pô, isso não pode acontecer, né? Agora, o Fluminense voltou, vai voltar agora para o Campeonato Brasileiro, né? Esse jogo importante. Jogo importante, por quê? Porque o Fluminense é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai enfrentar o time que não é lá essas grandes coisas não, mas é o Vitória. Jogando lá no Barradão, o Vitória cresce. Então vai enfrentar o Vitória no sábado, às 16 horas. Jogar no sábado por quê? Porque terça-feira já tem Sul-Americana, o jogo da volta. E a tendência é que, só se for uma zebra, mas a tendência é que o Renato repita o time, cara. O time que perdeu lá pro Lanús. O time que foi poupado. Ele poupou os jogadores. Poupou e não deu resultado nenhum. Por quê? Não é possível que um raio não caia 2 vezes no mesmo lugar. Não é possível que ele vai colocar de novo um time alternativo, como fez contra o Corinthians. Se fizer isso, vai perder pro Vitória. O Vitória tá lá embaixo. O Vitória é o 17º colocado com 22 pontos. Então, eu acho que o Renato tem que colocar o time até para dar ritmo e montar um esquema tático, né? Pô, pelo amor de Deus, vamos ver o que pode acontecer. É um jogo fora, é um jogo que tem viagem, né? Tudo isso também acarreta. E vamos ver se o Renato faz alguma alteração aí no time, no segundo tempo acerta. O Everaldo não fez nada, absolutamente nada. O Serra, que é um cara que sempre fazia jogadas ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um cara veloz, também não disse que veio. O Bernal ele colocou, entrou nervoso. O Bernal, pelo amor de Deus, entrou nervoso no segundo tempo. Tirou o Martinelli. Vamos ver que bicho que vai dar nesse jogo de final de semana, eu repito, desse volta a campo, agora pela 24ª rodada, lá no Barradão, amanhã, aliás, no sábado, contra o Vitória. Então, o time provável, né, você vai curtir, é o Fábio no gol, o Guga, ou o Fidelis, Thiago Silva,
o Freitas e o René, tá ali, o Martinelli, Hércules, Nonato, Serna, Everaldo e Canóbio, né? De repente, pode poupar aí 2 ou 3 jogadores. Esse time, mais ou menos, foi um time que perdeu para o Lanús, né? Então, repito, Fluminense e Vitória, sábado, Barradão. Esse jogo é 16 horas, hein, gente? Torcida do Tricolor, 16 horas. E na terça-feira vamos lotar o estádio, que vai ser no mínimo 3 ou 4 em cima do Lanús, que é um time fraco. Botar o Olaria para jogar contra o Lanús, vai ganhar. Fluminense, eu tenho certeza que vai passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Flamengão Malvadão, que hoje enfrenta o Estudiantes. É um jogo dificílimo. Não pense você que o Estudiantes, porque não está bem no campeonato argentino, ele vai vir aqui todo fechadinho, todo fechado. E o Felipe Luiz sabe disso. Felipe Luiz teve tempo aí para preparar a equipe. O Flamengo vem aí de 9 jogos sem perder, vem numa sequência aí maravilhosa, né? O time está muito bem entrosado. Vai ter 2 reforços aí, de repente, né? A volta do Bruno Henrique, que não jogou lá contra o Juventude, a vitória maravilhosa do Flamengo contra o Juventude, que não vencia há 28 anos, e também, provavelmente, o Varela, né, que se recuperou e de repente pode jogar. Agora, quem participou de uma coletiva foi a verdadeira muralha, que é o goleiro Rossi. E ele falou que ele conhece bem, o Rossi conhece bem o time do Estudiantes. E agora vai falar sobre o momento do Flamengo e sobre esse jogo contra o Estudiantes daqui a pouco, 21h30 no Maracanã. Fala aí, Rossi. Bom dia ainda. Na verdade que o grupo vem se preparando bem. Viemos de uma grande vitória lá contra o Juventude no Sul, depois de tantos anos que o Flamengo não vencia lá. Eu sempre falo a mesma coisa, que a gente pensa e de jogo em jogo. Agora, quinta-feira é o primeiro jogo das quartas, vai ser um jogo muito importante em nossa casa, com nossa torcida, com o estádio lotado, como sempre estamos acostumados. E depois vai vir o clássico domingo, mas isso já é depois do jogo de quinta-feira, que é o que a gente pensa principalmente. Mas o principal é nos manter mentalmente forte e nos preparar da melhor maneira para essa sequência que vem agora. Rossi, bom dia. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você é um atleta que até outro dia estava no futebol argentino. Claro que saiu tem um tempo, mas conhece o Estudiantes, conhece a tradição do Estudiantes. Para você, qual a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar? É uma questão técnica em campo, o adversário, ou o fator campo, ter que decidir lá em La Plata? Para você, qual vai ser a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar nesse desafio? Obrigado. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo, mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga nas semis, mas jogos dentro do campo, são 100, 200 minutos como se joga no jogo de ida e volta, e vai ser duro. Aí a presença do goleiro Rossi, a muralha, está fazendo uma temporada maravilhosa, o goleiro menos vazado no Brasileirão. Bom, eu repito, o técnico Felipe Luiz vai contar com 2 reforços. O Léo Ortiz volta à zaga, ele que não jogou contra o Juventude, punido pelo 3º cartão, volta à zaga hoje, ao lado do Léo Pereira, e também o Bruno Henrique que foi poupado, né? Além, é claro, do
grande, o motorzinho, que também está à disposição, que é o De La Cruz. Confira aí na telinha da Napa TV o provável time do Flamengo, porque o Felipe Luiz só define o time quando está saindo do vestiário. Bota na telinha aí o provável time, tá aí, é o Rossi no gol, o Emerson Royal ou Varela. Varela não está confirmado, de repente vai depender dele mesmo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ou Vina. O Alan ou De La Cruz, o Jorginho já é carta fora do baralho. É o Alan ou De La Cruz. Saúl, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Plata, Pedro e Samuel Lino. Eu convoco a galera rubro-negra. Aliás, nem precisa convocar, porque os ingressos já se esgotaram, todos os ingressos vendidos, é casa cheia e o Flamengo precisa fazer um bom resultado para ir tranquilo para a Argentina no jogo da volta. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conta. E está bem aí, daqui a pouco, a segunda parte do Momento do Esporte, falando do Botafogo, o empate do Botafogo contra o Mirassol, está ganhando por 3-0 e cedeu o empate, e o Vasco, que faz o clássico de domingo contra o Flamengo às 17h30 no Maracanã. Muito obrigado, tchau!